Olá pessoal, mantendo aquela ideia de falar sempre que possível a respeito da Baixada Santista e da necessidade de integração dos 9 municípios em assuntos comuns, o assunto desta semana é turismo. Acabou aquele período chamado de alta temporada, o verão. Não é mais aquela época de muitos turistas que vêm para cá por causa das praias para aproveitar o sol, o calor, a brisa, muita gente lotando a faixa de areia, o mar então nem se fala, bastantes frequentadores, e agora caminhando para esse período de baixa temporada, voltamos a uma questão muito antiga: o que fazer para atrair turistas nessa época do ano também? Não é uma discussão nova, muito longe disso. Eu trabalho no jornal A Tribuna e ele tem uma seção chamada A Tribuna nos anos 70. E eram frequentes reportagens a respeito do que fazer nesse período de baixa temporada. Os prefeitos daquela época, quando a Baixada Santista ainda não era uma região oficialmente formada, já debatiam o que fazer para, fora do verão, também ter um movimento considerável de visitantes que movimentasse a economia. Ainda não se chegou a conclusão nenhuma, sempre dizem, usando uma expressão muito antiga, que é a resposta de US$ 1 milhão. O que fazer para que visitantes apareçam aqui na região nesse período? O que se esperava nesses anos todos é que houvesse uma discussão regionalizada a respeito da Baixada Santista, que é uma região de caráter histórico muito forte. Foi aqui que se fundou a primeira vila no Brasil, São Vicente, em 1532. Isso só já bastaria para criar essa aura histórica, de turismo histórico para a região. O centro de Santos, principalmente no período do café, teve construções muito imponentes que foram feitas entre o final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, hoje muitas delas largadas ao abandono, mas que, pelas características, ainda retratam muito bem o que foi aquele período de riqueza, de pujança para a arquitetura local, e essa parte do centro mais histórica de Santos já seria um grande atrativo para a visitação. Mas a questão é fazer com que cada cidade da região pegue as suas características, as históricas nesse caso, num exemplo para que a gente tivesse algo unificado, e com isso estabelecesse um programa conjunto de visitação, vários roteiros turísticos para que a Baixada Santista recebesse os visitantes na baixa temporada. Tivemos várias tentativas de diálogo que acabaram não dando muito certo. A mais recente delas acabou sendo o Santos e Região Convention and Visitors Bureau. Tinha como objetivo juntar as prefeituras da região e outros especialistas, empresários, técnicos nessa área, mas isso acabou não avançando tanto quanto poderia. Cada cidade acaba tendo as suas prioridades individuais e, na hora de estabelecer um programa conjunto de turismo, isso acabou não vingando. O Convention Bureau não recebia nem sequer a contribuição da maioria das prefeituras da região e agora, muito recentemente, virou somente o Santos Convention Bureau. Uma tentativa que fizeram, de caráter assim mais publicitário do que em efeitos práticos realmente, era transformar a Baixada Santista para os visitantes em Costa da Mata Atlântica, aproveitando um pouco que resta da Mata Atlântica aqui no litoral paulista e tentando levar o cidadão que quisesse conhecer a região a ver essa característica, ainda que a gente não tenha muitas rotas unificadas de turismo ecológico. Então foi uma ideia que acabou ficando mais no papel do que na prática realmente. Outro problema que a Baixada Santista enfrenta é a falta de experiência de muitos e muitos secretários de turismo que acabaram passando pela pasta. Santos, por exemplo, teve um que foi nomeado, era um empresário, isso há mais ou menos 15 a 20 anos, e quando perguntaram para ele qual era a experiência que ele tinha na área de turismo, ele respondeu o seguinte: eu viajo muito. Essa questão é muito séria para ser tratada dessa forma. O turismo como a necessidade de nomeação de um secretário para preencher uma vaga numa pasta. É claro que há pessoas competentes que também trabalham, mas que esbarram muito em burocracia, algo na região que não se resolveu completamente, que é, por exemplo, cobrança de taxa para ônibus de excursão, de turismo que entram em cada cidade. Uma outra questão para resolver. Mas a questão mais recente acabou acontecendo nesta terça-feira, quando lá em Itanhaém, a APRECESP, que é a associação que reúne as prefeituras das cidades estância da região, promoveu um encontro no qual se esperava que participassem prefeitos. Pelo menos foi isso que vendeu a assessoria de imprensa da prefeitura de Itanhaém
à imprensa quando chamou para que acompanhássemos o encontro. Se esperava que aparecessem prefeitos e que nisso se discutisse um calendário anual de eventos turísticos para a Baixada Santista. É uma pauta muito interessante. É claro que chamaria a atenção da imprensa para acompanhar o assunto. No fim, se descobriu que era apenas uma exposição técnica, uma tentativa de estimular a capacitação daqueles que trabalham com a área de turismo, e apenas um secretário municipal de turismo esteve presente a esse encontro, que foi o de Guarujá. Portanto, foi uma pauta que acabou sendo vendida de uma forma, mas que acabou acontecendo de outra, e o que ocorre neste caso é que se mostra mais uma vez que ainda não existe uma saída unificada para o turismo regional. Acredito que seria muito importante que os municípios tivessem eles próprios a sua agenda consolidada. Se as cidades individualmente não sabem o que fazer com aquilo que têm nas mãos, com as suas características de turismo histórico que poderiam ser mais bem exploradas, muito dificilmente vai acontecer uma ação unificada dos prefeitos aqui da região, e isso vai continuar sendo apenas uma grande conversa que não vai chegar a conclusão alguma. Um último dado interessante são as chamadas verbas do DAD-Tour, antigamente chamavam de verba DAD, para o desenvolvimento das estâncias turísticas. Tomara que os prefeitos, nesta nova gestão estadual, que tem agora a necessidade de um novo arranjo político partidário, inclusive, consigam ter uma discussão unificada a fim de que as verbas do DAD sirvam para obras realmente bem estruturadas. Tem prefeituras que acabam usando verba do DAD para pavimentação de vias, o que é um desvio de finalidade e faz com que não se invista necessariamente em políticas, projetos e obras que realmente atraiam visitantes aqui para a região, sobretudo naquele período de baixa temporada, que é a tal pergunta de $1 milhão a que ninguém responde. Tomara que haja uma discussão mais unificada e que os prefeitos estejam conscientes disso e que as câmaras municipais, por meio dos vereadores, que têm o poder de fiscalizar o poder executivo, não tenham, assim, nenhum receio de apresentar projetos, de propostas, de levantar a discussão para a comunidade. Quanto mais pessoas participam na área política e ouvindo os empresários desse setor, é muito mais provável que haja resultados. Parece tão óbvio, a gente meio que sabe disso. A questão é fazer com que isso funcione. Se você, cidadão, não fica de olho e não cobra soluções também, ou não apresenta ideias, propostas para que isso funcione, vai ser muito difícil que a gente volte aqui daqui a alguns anos e diga, olha, está tudo funcionando na Baixada Santista, temos um plano unificado, o turismo regional é um sucesso fora do verão. Depender só das praias é muito pouco para uma região com características tão interessantes, historicamente falando, quanto a Baixada Santista. Um abraço pessoal, até a próxima semana. Inscreva-se no canal do YouTube também para receber informações, novidades a respeito de assuntos que estamos conversando com frequência aqui a respeito da Baixada Santista. Um abraço e até a próxima.